Fala pessoal, está começando mais um Entrevista para o Território MLS aqui com meus amigos Percel, Jorge e Celso. Hoje temos um convidado muito especial, um dos treinadores mais emergentes do futebol brasileiro atualmente, Gustavo Leal. Está aqui para bater um papo com a gente, para contar um pouco sobre a sua experiência, seus planos futuros e todo o seu desenvolvimento como treinador nesse começo de carreira. Primeiramente, Gustavo, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente e tenho certeza que vai ser um grande programa hoje. Eu que agradeço o convite e tomara que esse bate-papo, esses próximos minutos que a gente vai ter junto aqui, que sejam muito produtivos para todo mundo. Com certeza. Como eu falei no começo, estamos com o Celso, com o Percel e com o Jorge, nossos brothers aqui do Território MLS. Já vou começar passando a bola para o Percel. Percel, pode abrir as perguntas aqui para o Gustavo? Boa tarde, é um prazer enorme, estar conhecendo o Gustavo. Primeiramente de tudo, desejar esses parabéns e queria que você contasse um pouco sobre seu início de trabalho, início de carreira, como que você escolheu ser treinador, se pensou ser jogador na infância ou se já tinha em mente assim essa trajetória de querer fazer parte como treinador de futebol desde o início. Obrigado pelas palavras, Percel. Obrigado pela pergunta também. Eu acho que para não dizer todos, vamos botar 99,9% das pessoas que trabalham no futebol, seja na imprensa, seja independente da área, teve o sonho de ser jogador de futebol e não foi diferente comigo. A minha infância inteira, adolescência, sempre foi dentro do esporte em geral, mas especialmente dentro do futebol, com o sonho de ser jogador. Só que eu acho que eu consegui fazer leitura rápido e cedo de que eu ia me dedicar muito, me esforçar muito para ser um jogador de um nível mediano para baixo, e se eu conseguisse colocar essa energia em outra área, eu talvez conseguiria um êxito maior trabalhando como treinador. Sempre tive o treinador na cabeça. Trabalhei como preparador físico um tempo, como auxiliar, pela necessidade ali, por questões de carreira, mas sempre foquei em ser treinador. Então, desde muito cedo, eu me formei na Faculdade de Educação Física com 21 anos, entrei na faculdade com 17, me formei com 21, e desde muito cedo corri atrás desse meu sonho. Comecei trabalhando no Serrano Futebol Clube, eu sou de Petrópolis, região serrana do Rio, e o Serrano, na época, era o único clube profissional que existia na minha cidade, então bati na porta, perguntei se eu podia catar bola, recolher cone, o que tinha para mim ali, e o Claudeci Pelé, que é uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, me abriu as portas, e ali foi o pontapé inicial. Depois disso, rodei muito tempo equipes de segunda divisão de Campeonato Carioca, Mesquita, Quissamã, Imperial, e tive a minha primeira oportunidade no Fluminense. Entrei como estagiário por prova, um curso que teve em Xerém. Entrei por essa prova como estagiário, e ali comecei a fazer as amizades, comecei a fazer o network, e acabei trabalhando 5 anos e meio em Xerém, na base do Fluminense, onde eu conheci muita gente, onde eu digo que ali as coisas começaram a ficar de verdade para mim, sabe? Porque eu vivia o futebol 24 horas por dia, pensava e conseguia ter discussões de um nível muito interessante que me formaram. Às vezes as pessoas se referem a Xerém como um celeiro de revelação de jogadores, mas também me revelou como treinador, e outros profissionais que passaram por lá também. Então foi muito importante para mim. Durante esses 5 anos e meio, 1 ano eu fiquei na Eslováquia, numa filial que o Fluminense tinha na Eslováquia, chamado STK Fluminense Chamorim. Consegui ficar lá 1 ano como treinador da equipe principal. E depois, quando eu saio do Fluminense, seleção brasileira, junto com o Jardine no projeto olímpico, 2 anos de ciclo olímpico, que termina muito bem com o ouro olímpico. Depois México, num primeiro momento junto com o André. Depois o André vai para o América e eu acabo ficando. Como eu falei, o meu foco sempre foi ser treinador, e esses 5 anos e meio que eu tive no Fluminense, ali uma vez ou outra, quando precisavam, eu ia de auxiliar do profissional ali com um treinador interino, com o Marcão, enfim. Mas sempre trabalhei ali na base em Xerém como treinador, então acabei voltando no último ano, na saída do André, e ficando como treinador principal no Atlético de São Luís, no México. Pô, então a gente já pode ver que o Gustavo já tem toda uma vivência, né? Começando ali no Serrano,
passando pelas divisões inferiores do futebol carioca e foi subindo, escalonando. Então, pelo visto, tem alguma coisa especial nesse cara. Jorge, pode fazer a sua pergunta para o Gustavo, por favor. Tudo bom, Gustavo? Prazer, cara, falar contigo. Eu queria falar um pouco sobre essa parte do futebol mexicano, cara. A gente vê essa geração atual do futebol mexicano não tão promissora, né? A seleção não vai bem e tudo mais e tal. Em paralelo a isso, a gente vê um crescimento muito grande da MLS. Então, a gente percebe claramente hoje um equilíbrio entre essas duas. Quando há esse confronto, existe um equilíbrio muito forte. Né? Eu queria que tu avaliasse como é que tu enxerga esse momento do futebol mexicano, né? O que aconteceu? O futebol mexicano realmente vem numa fase ruim, decrescente, ou a MLS vem crescendo muito? Como é que tu avalia esse cenário? Obrigado, Jorge, pela pergunta. Caberia uma tarde inteira só de conversa sobre esse assunto, mas vou tentar resumir bastante. Primeiro, eu acho que são dois assuntos diferentes, que são as seleções e as ligas, né? Em relação às ligas, eu vejo a Liga MX muito forte, muito forte. Eu vejo a MLS melhorando, evoluindo muito nos últimos anos e diminuindo essa diferença para a Liga MX, mas eu continuo vendo a Liga MX muito forte, o nível dos jogadores que atuam por lá. Ontem mesmo teve o jogo do All-Star Games, né, uma seleção dos jogadores da Liga MX contra uma seleção dos jogadores da MLS, e a Liga MX ganhou por 4-1. Então, assim, eu ainda vejo a Liga MX muito forte. Mesmo com essa ascensão muito interessante e grande da MLS. A gente pega nos últimos 3 anos, já teve clube da MLS sendo campeão da Conca Champions, agora o Columbus fez a final com o Pachuca, coisa que até pouco tempo atrás era um pouco impensável. Os times mexicanos dominavam, mas hoje, e eu acho que para o bem das duas ligas, eu acho que essa ascensão da MLS fortalece as duas ligas, tanto a MLS quanto a Liga MX. Então, em relação à liga, eu acho que é isso. Em relação às seleções, sim, a seleção mexicana passa por um momento complicado, está passando por uma renovação, assim como um pouco como a seleção brasileira, passando por renovação, muitas trocas de treinador. Acabaram de assinar com o Vasco Aguirre agora, antes era o Jimmy Lozano, o Diego Coca, um ano antes do Jimmy Lozano era o Diego Coca, então muitas mexidas no comando. Eu acho que eles ainda não conseguiram se encontrar em relação a isso. E, para mim, um ponto relevante em relação às seleções no futebol mexicano, e isso eu já tenho falado algumas vezes, para mim, a base no México joga muito pouco. Uma equipe joga, em média, 34 partidas no ano, uma equipe de sub-23, sub-18, enquanto isso, aqui no Brasil, uma equipe sub-20 está jogando 80 partidas ao ano, uma equipe sub-17 está jogando 60, 65 partidas ao ano. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, eles não abrem para estrangeiros na base. Eu acho que isso é uma coisa que poderia ser repensada, porque eu vejo que a própria evolução da MLS passa pelos mexicanos que jogam, mexicanos jovens que jogam na base da MLS, alguns jogadores de outras nacionalidades jogando ali na base. Claro que tem que se tomar um cuidado para não concorrer e não deixar esses estrangeiros ocuparem espaços dos jogadores mexicanos que precisam se desenvolver, mas eu acho que a entrada de alguns jogadores estrangeiros na base elevariam o nível da competição. Mas nem esse ponto do estrangeiro para mim nem é mais importante. Sim, o número de partidas é importante, e eu completaria esse número de partidas que eu acho que falta com mais experiências internacionais. As equipes mexicanas hoje na base, elas acabam jogando muito entre elas, e a gente aqui no Brasil, além de ter uma diversidade cultural futebolisticamente falando muito grande. Então, por exemplo, eu quando estava no Fluminense, eu jogar contra o Grêmio e contra o Bahia na base eram experiências totalmente diferentes. Eu acho que isso era importante para os jogadores, para eles se desenvolverem. E além disso, a gente excursionava muito por Europa, em alguns campeonatos jogava contra equipes do Chile, da Argentina. Eu acho que isso falta um pouco no futebol mexicano. Eu gostaria de ver as equipes mexicanas jogando um pouco mais contra equipes da Costa Rica, de El Salvador, de Honduras, ali próximo, não precisa se deslocar tanto, até mesmo Colômbia, sabe, norte da América do Sul ali, Colômbia, Peru, Equador. Eu acho que seria interessante para complementar o processo de desenvolvimento do jogador mexicano. O jogador mexicano, ele tem qualidade, ele tem muitas coisas positivas, mas eu acho que hoje ele está sendo pouco estimulado por esses pontos que eu citei. Gustavo, gostaria de saber agora, na sua opinião, como foi a sua ida ao futebol mexicano, esse primeiro contato.
A gente sabe que tem treinadores brasileiros com uma vasta história no futebol mexicano. Tuca Ferretti dispensa comentários, um ídolo no futebol mexicano. Como é que foi a sua ida, a sua chegada no México e a sua recepção junto ao povo mexicano? Sim. Eu penso que o futebol está cada vez mais globalizado. A gente acabou de falar aqui de intercâmbio entre MLS e Liga MX, de jogadores estrangeiros, enfim. E isso fez com que os treinadores andassem fora de seus países trabalhando. A gente percebe no Brasil, por exemplo, muitos treinadores estrangeiros chegando. Hoje é comum, por alguns momentos, a Série A do brasileiro está com 50-50, 50% de treinadores brasileiros, 50% estrangeiros. E eu, desde algum tempo, já venho pensando isso. Que se a gente se eu, no caso, ficasse muito preso só ao mercado brasileiro, eu ia ter mais dificuldade de trabalhar. Então, comecei a abrir minha cabeça para outros mercados, conhecer outros mercados, me preparar para isso, estudar as línguas. Então, na verdade, eu sempre futuquei para ver quais outros mercados, além do mercado brasileiro, poderiam aparecer para mim. E quando veio o convite do Atlético de São Luís para o Jardine, eu já, num primeiro momento, falei, André, a gente tem que ir, a gente precisa abrir esse mercado, principalmente o mercado mexicano, que é um mercado muito interessante em vários aspectos. E a gente não teve dúvida nenhuma desde o primeiro momento, foi tudo muito rápido, do primeiro encontro até a gente estar aterrissando no México, foram 48, 72 horas do primeiro contato, né? E eu acho que a gente foi muito feliz nessa decisão. O André, não preciso nem dizer, saiu do Atlético de São Luís, bicampeão agora pela América do México, mas para mim também foi muito importante, foi uma experiência nova. Foi a segunda vez onde eu tive que me adaptar a uma cultura diferente, tanto do país quanto uma cultura futebolística. A primeira vez na Eslováquia, a segunda vez no México. Pela segunda vez eu tive que trabalhar fora da minha língua mãe, que eu acho que é uma coisa importante também, sabe? Você acessar e debater temas sensíveis com jogadores em outra língua que não é a sua língua mãe. Então, para mim, foi uma experiência incrível. Se eu pudesse ter voltado no tempo, talvez teria aceitado até um pouco mais rápido, se é que era possível, porque foi tudo muito rápido. Mas foi... E o povo mexicano é um povo muito parecido com o povo brasileiro em relação à receptividade. São apaixonados pelo futebol brasileiro, são apaixonados pelos brasileiros, porque pela Copa do Mundo que a gente viveu lá. Então, eu sempre brinco que aqui no Brasil a gente ama mais o Chaves do que eles lá, e lá eles amam mais o Pelé do que a gente aqui, apesar de que a gente aqui também tem uma grande admiração pelo Pelé e eles lá pelo Chaves. Então, foi uma receptividade incrível, assim, e na verdade que a gente fez muitos amigos e já sinto saudade do povo mexicano. Que bacana. Celso? Fala, Gustavo. Celso Oliveira falando aqui de Los Angeles, e para mim, as minhas perguntas serão sobre a CONCACAF e os campeonatos que ela tem no momento, né? Temos, obviamente, a Conca Champions, que é a nossa versão aqui da Libertadores da América, né? E o intento é colocar os campeões, né, basicamente, de todas as ligas do continente, né? Do bloco CONCACAF. Mas, né, sim, agora também teremos a Leagues Cup, né, que sim, o ano passado começou, e temos agora todas as equipes da Major League Soccer indo contra as equipes da Liga MX, né, e isso está causando um pouco até de controvérsia aqui dentro dos Estados Unidos, pelo fato de estar deslocando um pouco a Open Cup. Então, sim, a sua opinião, primeiramente, nas Copas, né, e como elas competem hoje em dia, né, não temos o mesmo formato da Sul-Americana, que é uma segunda, né, patamar de competição, e também agora esse atrito com o campeonato da Open Cup, que é basicamente o xodó, né, de muitos torcedores aqui. Como você vê todo esse reviravolta de campeonatos, né, e o local de cada uma, né, nas equipes e no crescimento do futebol norte-americano? Prazer, Celso, falando com você. Obrigado pela pergunta. Eu sempre gosto muito de analisar o contexto antes da gente tomar qualquer decisão ou ter qualquer opinião final. Eu vejo hoje o contexto não tanto de Liga MX, mas um pouco mais de Liga MX somado à MLS, como talvez o futebol brasileiro alguns anos atrás, onde a gente não tinha um modelo tão definido de campeonato brasileiro. A cada ano o campeonato brasileiro era de uma maneira diferente, às vezes uma competição interrompia a outra, e um ano tinha o Rio-São Paulo, outro ano não tinha. É claro que hoje, em relação à Liga MX e MLS, um nível muito mais organizado, mas ainda tentando encontrar o que funciona para todo mundo, sabe? E é um pouco de tentativa e erro.
se a gente for parar para pensar, uma competição como a Leagues Cup, ela é, pelo menos no meu conhecimento, ela é inédita, é uma competição onde envolva todas as equipes de 2 países, né, na verdade, não todas, mas até um terceiro país, porque tem equipes do Canadá também. Então, é um formato diferente. Para a Liga MX, também não é tão interessante no formato que está, porque para o Campeonato Mexicano, vai para a Leagues Cup, aí quem é eliminado na primeira fase fica 20 dias ocioso, e às vezes é até difícil você conseguir um amistoso, e na verdade nem você não pode, você tem pelo menos até a temporada passada, não sei como é que está nessa temporada, quando você era eliminado, você não podia jogar até que o campeonato da Leagues Cup acabasse para não ter conflito de interesse, então você acaba tendo dificuldade até mesmo de fazer um amistoso, mas eu vejo com muito bons olhos tudo que está acontecendo, porque eu sempre vejo uma boa vontade de todos os lados de acertar. Eu acho que as 2 ligas vão crescer muito com essas coisas que estão acontecendo. O formato da própria Conca Champions mudou um pouquinho, aumentou o número de vagas para as equipes mexicanas. Acredito, não tenho conhecimento, mas acredito que por consequência para os outros países também, para as outras confederações. Acho que seria interessante em algum momento as equipes da Conca Champions terem uma outra competição internacional. Se falou um tempo atrás até de voltar a disputar Libertadores, o que eu pessoalmente acho um pouco inviável pela logística, sabe? É bastante complicado. Eu fico imaginando uma equipe do norte do México jogando contra uma equipe do Uruguai, sabe? Numa quarta-feira para jogar sábado pelo campeonato. Eu acho um pouco complexo, mas assim, eu tenho visto com bons olhos as mudanças que têm acontecido nos 2 calendários, e eu acho que é questão de muito pouco tempo, dentro dessa tentativa e erro, para eles encontrarem o melhor formato e, por consequência, dar um salto de qualidade gigante, tanto nessas competições, mas em especial para as equipes dessas 2 ligas. Beleza. Christian. Percel. Isso aí, falar um pouco, Gustavo, sobre carreira, né? Sobre como foi para você. Nós vemos a ascensão de grandes conglomerados de times de futebol, e você trabalhou em um que faz parte, né, do grupo do Atlético de Madrid. Como funciona para o técnico trabalhar dessa maneira? Você consegue ter intercâmbio com os outros treinadores também, ou fica mais na parte comercial de jogadores, prioridade? Como é que funciona? Deu para conversar com o Diego Simeone, alguma coisa, ou só mesmo na parte administrativa? Não, Persão, muito boa a sua pergunta, e principalmente tendo vindo da sequência do Celso, porque vai me permitir ir na mesma linha da questão do contexto. Essa questão dos grupos, né, que a gente tem aí, talvez os mais conhecidos, o Grupo Red Bull, o Grupo City, é uma coisa recente, e que outros grupos vêm surgindo, o Grupo Eagle, que pertence ao qual o Botafogo pertence, e o grupo do Atlético de Madrid, Atlético Otal, Atlético São Luís, são grupos que vêm surgindo, e pelo que eu converso com as pessoas até que trabalham em outros grupos, eu vejo que os grupos têm características diferentes, sabe? Alguns grupos têm um network um pouco maior, tem uma troca de informação entre os treinadores um pouco maior, outros clubes é mais para questão de jogadores, outro clube é mais para questão de aspectos financeiros, e ali, na verdade, que a gente, pelo menos da área técnica, não tinha tanta ligação assim com o Atlético de Madrid. Claro que a ligação é muito forte em outras áreas, as cores da equipe são as mesmas, e o nome Atlético é por consequência do Atlético de Madrid, mas de contatos, eu tive só contato com o treinador do Atlético Ottawa, do Canadá. De intercâmbio de jogadores, a gente teve um jogador emprestado do Atlético de Madrid, que está lá até hoje, um jogador emprestado do Real Saragossa, que também faz parte do grupo, mas que eu lembre de cabeça não mais do que isso. Então, na verdade, o grupo ali do Atlético de Madrid, em relação a essa troca, acaba sendo mais na parte de gestão, sabe, em outras áreas que não afetava tanto. Eu até gostaria que tivesse conseguido ter um pouco mais essa interação, mas a verdade é que não aconteceu. Pô, tinha que ter buscado o Griezmann, Gustavo, lá no Atlético, pô. Eu pedi, foi por pouco. Eles falaram não. Se fala assim, estava comigo. Vai vir pro LAFC, já está fechado o negócio. Oi, Jorge, pode seguir agora, por favor, a pergunta para o Gustavo. Gustavo, eu não recordo de a gente ter comentado sobre a tua saída do Atlético. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que se deu, uma opção tua do clube, enfim. Como é que tu está enxergando
esse atual momento do futebol brasileiro e dos treinadores do futebol brasileiro. A gente tem hoje no futebol brasileiro, né, uma imersão gigantesca de treinadores de outros países. Como é que tu enxerga isso, né? O futebol brasileiro já tem algum tempo, na verdade, essa discussão sobre a qualidade do treinador brasileiro é muito forte, né? A gente teve a Copa América aí com uma leva de treinadores argentinos, né? Nós tínhamos 2 brasileiros. Só queria que tu comentasse sobre isso, falando da tua saída do Atlético também. Foram 2 perguntas em uma, então vou começar da segunda para a primeira. Você viu o que ele fez ali, né? Colocou a pergunta difícil em cima da fácil e mandamos embolou tudo, jogou para mim e agora eu vou administrar aqui. Fica tranquilo, Gustavo. Pode ir. Em relação a essa questão dos treinadores estrangeiros no Brasil e do momento do futebol brasileiro, eu sou a favor dos treinadores estrangeiros no Brasil, até porque eu seria um baita de um hipócrita se eu fosse contra, porque eu era um treinador estrangeiro no México. Outra vez, se a gente for puxar o contexto histórico, a gente teve Bela Gutmann, a gente teve muitos treinadores estrangeiros lá atrás, aqui no Brasil, que inclusive acrescentaram. O Feola era auxiliar técnico de um treinador estrangeiro antes de assumir a seleção brasileira. Então, assim, isso é uma coisa que já tem há muito tempo. Claro que hoje o movimento é mais forte, mas se a gente observa outras ligas no mundo, com raras exceções da Liga Portuguesa, da Liga Argentina, que se fecham muito e acabam não permitindo a entrada de treinadores estrangeiros, mas as outras ligas em geral você vê, sabe? Se você for pegar a Liga MX, se você for pegar a MLS, você vê também muitos treinadores que não são mexicanos, que não são americanos trabalhando nessas ligas. E, cara, para mim é inegável você falar que o Jorge Jesus... você não enxergar a contribuição que o Jorge Jesus deu para o Campeonato Brasileiro, a contribuição que o Abel dá para o Campeonato Brasileiro, a contribuição que o Vojvoda dá. Claro que às vezes eu acho que as pessoas se cegam um pouco para o treinador estrangeiro e tem que ser o treinador estrangeiro sim ou sim. Eu acredito no treinador competente. Para mim não existe... Eu não enxergo nacionalidade, eu não enxergo idade, eu não enxergo se foi ex-jogador ou não. Eu enxergo a qualidade dos treinadores. E claro que às vezes me incomoda um pouquinho de ver treinadores brasileiros de qualidade sem trabalho, dando lugar para outros treinadores estrangeiros, talvez com uma qualidade inferior a desses profissionais que estão sem trabalho. Claro que não são em todos os casos, mais uma vez, óbvio que existem treinadores estrangeiros que vieram para o Brasil e que acrescentam muito ao Campeonato Brasileiro. E em relação à minha saída do Atlético de São Luís, foi uma decisão do clube, não foi uma decisão minha. Eu tinha acabado de renovar o contrato em dezembro e a minha saída se deu em abril. Foi por conta de resultados. Eu acho que a gente ficou um pouco refém do sucesso que a gente teve no primeiro torneio. A equipe nunca tinha sido líder do campeonato na história e a gente levou a liderança por 5 rodadas. A equipe nunca tinha chegado numa semifinal de campeonato, a gente chegou na semifinal. A equipe nunca tinha colocado um jogador em seleção mexicana e a gente conseguiu fazer 2 jogadores chegarem à seleção mexicana pela primeira vez na carreira deles também, um aos 29, outro aos 31. Então foi um sucesso muito grande que talvez não soubemos administrar para o segundo torneio. O segundo torneio foi um torneio na média do que o Atlético de São Luís costuma fazer. O Atlético de São Luís é uma equipe de orçamento mediano para baixo de tabela do Campeonato Mexicano. Então, o segundo campeonato foi um campeonato na média do que eles estavam acostumados a fazer, mas comparado com um torneio que a gente tinha feito, que foi espetacular, acabou ficando uma diferença. E eu acho que em função disso, e também esse segundo torneio não foi tão bom, porque a gente teve perdas tanto de lesão quanto de jogadores que saíram e a gente não conseguiu repor dentro da janela de contratação. Então, acabou um somatório de eventos acabou chegando nesse ponto, mas a saída foi a melhor possível. A última semana todos já sabiam que eu não ia seguir e mesmo assim a gente levou a semana e terminou o último jogo ganhando de 3-0, mais uma vez de uma equipe que o Atlético de São Luís nunca tinha ganhado na história, que era o Santos Laguna, e a gente ganhou de 3-0 na casa dos caras. Então eu acho que tudo foi muito bom, inclusive o momento da saída, como aconteceu, foi muito boa, e agora é focar no futuro. E qual é o futuro? O futuro, eu gostaria muito de trabalhar outra vez na Liga Mexicana. Eu acho que eu adquiri conhecimentos importantes sobre a Liga que estão muito frescos na minha cabeça. Eu gostaria de usá-los outra vez.
tenho um interesse muito grande por MLS também. Eu acho que são mercados ali que estão muito próximos. Quando eu falo de conhecimento de Liga MX, eu estou falando de conhecimento de Leagues Cup, estou falando de conhecimento de algumas equipes da MLS que eu não tinha antes de chegar na Liga MX, e acredito que outros treinadores de outros eixos talvez também não tenham, mas hoje eu tenho esse conhecimento. Claro que aberto para escutar outros lugares, outros centros que possam vir com algum projeto que seja interessante, mas eu gostaria muito de fazer um próximo trabalho no México outra vez. Currículo, história e berço você tem. Com certeza. Imagino que vão ser muitos que estarão interessados no seu serviço e torço muito para você acabar em alguma equipe da Major League Soccer aqui. Imagina acompanhando para você. Não, seria muito legal, e tem muitas coisas da MLS que eu gosto muito, assim, de a estrutura dos clubes que te permite trabalhar, o calendário competitivo que te permite desenvolver bem uma ideia. Eu vejo que algumas equipes que têm uma ideia similar com a minha, como o Columbus agora, conseguem ter um êxito. Então, na verdade, que eu vejo a questão de desenvolver jovens jogadores, que é uma coisa que eu trabalhei a minha vida inteira desenvolvendo jovens jogadores, e hoje a MLS mudou bastante o foco e tem contratado bastante jovens sul-americanos. Então, na verdade, que eu acho que eu tenho algumas características que casam com o que a MLS pede hoje, e seria, na verdade, um prazer trabalhar aí. Se você me permite, desculpe, Cristian, eu acho muito importante você ter um veículo para muitos dos atletas que vêm no Brasil, principalmente talvez no level Next Pro, ou talvez não naquela chegou aqui como estrela, né? Mas os treinadores que falam a língua, que têm o conhecimento do nosso jogo, né? Como eu falei, você tem berço e história no futebol brasileiro, e muitas vezes eu acho que o jogador brasileiro vem para cá e bate um pouco de frente com o sistema, né, de jogo que temos aqui. Então, pessoas como você são um veículo para deixarem esses atletas, talvez mais jovens, mais preparados, né, para o sistema de futebol daqui. Isso é realmente um ponto pessoal meu, né? Estou aqui roubando o foco do Christian e seu, mas acho muito importante pessoas como você continuarem ajudando o futebol mundial, né, o futebol norte-americano crescer e ficar no mesmo patamar do futebol mundial. Obrigado. Bom, estamos aqui caminhando para quase 30 minutos de conversa já, de entrevista. É mais uma conversa de fato, a gente está aqui para poder conhecer o Gustavo, poder entender um pouco como ele trabalha, suas projeções futuras. Então, Gustavo, para fechar, eu tenho mais 2 perguntinhas aqui para você. A primeira: estamos em época de Olimpíada, não tem como fugir disso. Você esteve numa campanha brilhante que garante para o Brasil o 2º ouro olímpico, mas que no intervalo de menos de 5 anos, a gente sai de um ouro olímpico para uma não classificação para as Olimpíadas de Paris. Queria saber, na sua opinião, o que para você aconteceu para o Brasil despencar tão rapidamente nesse último ciclo olímpico, e depois eu faço a última pergunta. Obrigado. Não, claro que a gente vai vendo as coisas de Olimpíada e arrepia, e vem um sentimento bom no coração, sabe? Claro que eu sempre fui apaixonado por todos os esportes, e a Olimpíada era uma coisa que eu acompanhava, e estar lá, vivenciando e ganhar uma medalha de ouro, na verdade que não vai dar para ver, mas eu estou arrepiado só de falar aqui. E quando você vê que começou uma outra Olimpíada, te passa vários filmes na cabeça. Uma pena que o Brasil está fora. As últimas 3 Olimpíadas a gente vem de 3 finais, né? Uma prata e 2 ouros, e agora está fora. É muito difícil entrar numa Olimpíada, é muito, muito difícil. É mais difícil do que a Copa do Mundo para entrar, porque a Copa do Mundo são as mesmas 10 seleções, só que o número de vagas é maior. Para a Olimpíada são 2 vagas, é muito difícil entrar. Tanto o pré-olímpico quanto as Olimpíadas não são data FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar os jogadores. Você tem que ter um trabalho ali de bastidor muito forte para conseguir a liberação dos jogadores. Eu acho que talvez nisso o Brasil possa ter pecado um pouco, sabe? A gente aproveitou muito, dentro do nosso processo olímpico, a gente aproveitou muito o que tinha sido feito no ciclo anterior com o Micali, o Marquinhos Seixas, preparador físico, e o Rogério Maia, preparadores de goleiro, que foram campeões com a gente em Tóquio, foram campeões 4 anos antes no Rio. Então muitas das vezes eles davam os atalhos pra gente, sabe? E além disso, a gente almoçou um dia com o Micali, sempre que batia uma dúvida a gente entrava em contato com o Micali, e acabou que esse ciclo atual teve uma ruptura. A gente não foi consultado em nenhum momento, não só eu como os demais da comissão técnica, e talvez eu acho que essa experiência possa ter faltado,
mas enfim, que na próxima a gente possa estar dentro de novo, porque é muito ruim acompanhar qualquer campeonato internacional. Graças a Deus a gente nunca passou por isso numa Copa do Mundo, mas acompanhar uma Olimpíada sem o Brasil, claro que não é a primeira vez que acontece, mas é ruim, te falta alguma coisa, assim, uma pena. Mas que na próxima a gente esteja outra vez. A dourada, você deixou guardada? Como é que tá ela? Tá aqui, tá guardada. Tá guardada. Quando chegar essa época, você olha assim, né, Gustavo, você pensa, pô, eu tenho uma dessa aí comigo. Não, cara, o jogo, a semifinal contra o México, que foi um dos jogos mais difíceis, a gente passa nos pênaltis, e aí a gente tá ali perfilado no banco e a última cobrança estamos na final, e a gente sai correndo para comemorar, e a minha corrida ali do banco até a linha de fundo, que era onde os jogadores estavam se abraçando, só passava isso na minha cabeça assim, cara, eu já sou medalhista olímpico, não sei a cor, mas uma medalha eu já tenho. E, cara, quando eu era moleque, eu via pela televisão. Eu vou ficar 2 horas falando com todo o meu vocabulário e eu não vou conseguir chegar perto do que é a sensação, assim, sabe? É uma coisa que todo mundo deveria viver, mas também eu acho que se todo mundo vivesse ia perder um pouco a graça, então deixa assim do jeito que tá. Por você. Eu chorei muito. Não, foi incrível. Para fechar aqui nossa entrevista com você, Gustavo, não tem como fugir disso. A melhor campanha da história do Atlético São Luís no Campeonato Mexicano, semifinal de Campeonato Mexicano, enfrentando logo quem? O América do Jardine. Queria que você pudesse falar, primeiro, para encerrar, como foi poder reencontrar o Jardine agora frente a frente, cada um no comando de uma equipe, e esse processo de chegar até a semifinal. Porque a gente avalia muito, o brasileiro tem muito costume de avaliar resultado, mas tem todo digamos que uma preparação por trás disso. Como é que foi para você essa preparação e também, claro, enfrentar um amigo numa final de campeonato mexicano? Não, Christian, eu acredito muito em preparação. Então, assim, falando até um pouco da Atlético São Luís, mas também pegando o gancho da Olimpíada, o discurso do Marquinhos Seixas, o preparador físico, se eu não me engano, ali na semifinal, antes do México, foi muito legal, porque muita gente falava assim, eles estão há 2 anos se preparando para isso, há 2 anos... Ninguém se prepara há 2 anos para ganhar uma Olimpíada. Ali era um conjunto de pessoas que estavam se preparando há muitos anos. Tinham profissionais ali se preparando há 25 anos, há 30 anos, há 20 anos. Talvez o jogador mais novinho, que devia ter, sei lá, o Renier, que na época devia ter 19 anos, ele devia estar se preparando há 14, sabe, para aquele momento, desde quando ele começou a jogar na escolinha e tudo. Então eu acredito muito em preparação, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. O sucesso do dia para a noite leva anos para acontecer. Então, tudo que aconteceu ali no Atlético de São Luís foi fruto de muita preparação, não só minha, mas da minha comissão técnica, dos jogadores, da diretoria, sabe? Foi um trabalho em conjunto que fez com que a gente conseguisse, claro que capitaneado por mim, mas um conjunto de muitas pessoas trabalhando, se dedicando, se preparando muito. Enfrentar o André foi muito legal, a gente já tinha se enfrentado antes no torneio regular e tinha sido um jogaço, e depois se reencontrar de novo na semifinal, e eu abracei ele e falei que seja o primeiro de muitas vezes que a gente esteja se enfrentando para concorrer a alguma coisa grande, importante. As outras vezes tinha sido junto, mas que seja que tenha sido a primeira de muitas vezes que a gente vai se encontrar aí disputando coisas grandes, e que as próximas eu ganhe, né? Ele já ganhou a primeira, então agora que todas as outras sejam minhas, por favor. Com certeza. Gustavo, chegamos aqui ao final da nossa entrevista. Queria muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Saiba que as portas do Território MLS estão abertas aqui para você, sempre quiser ter um espaço para poder falar. A gente vai estar cobrindo também o seu trabalho. Esperamos que você volte para a América do Norte para a gente poder acompanhar muito mais de perto do seu trabalho também. Queria agradecer também aqui a participação do Percel, do Jorge, do Celso aqui Oliveira também, nosso CEO do Território MLS. Gustavo, muita sorte no segmento da sua carreira, e muito obrigado por ter aceitado falar com a gente. Obrigado. Muito obrigado, na verdade passou muito rápido aqui o tempo, me senti muito à vontade, as perguntas todas muito boas, e sempre que precisar de qualquer coisa também, contem comigo. Só para não passar aqui, Jorge tem uma última pergunta aqui para você, muito rápida, que ele vai fazer, não vou ouvir que ele não fez a última pergunta dele. Rapidamente, vamos lá, Jorge. Queria saber o futuro, hoje são 25 de julho, quando e o que tem negociação, quando o teu futuro vai estar definido. Só isso. A qualquer momento, quando o telefone tocar, tá aqui do lado, tô de olho.
Tem negociação? Oi? Não tem. Eu tive negociações com o Emelec, com o Alcas, os dois do Equador, com o Curitiba, agora durante o processo para a contratação do Fábio Matias. Foram as únicas negociações que eu tive, as únicas conversas que eu tive durante esse período, desde que eu saí do Atlético de São Luís. Não estava me movimentando muito, estou com uma filhinha de 2 meses, então eu saí do Atlético de São Luís dia 29 de abril, ela nasceu dia 10 de maio, então esses primeiros 2 meses eu quis me dedicar à família, fazer a mudança do México para o Brasil. Quero esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer de MLS, de Liga MX, e aí sim, um pouquinho mais para frente, se as coisas que eu tenho pensado não estiverem caminhando do jeito que eu gostaria, aí eu vou começar a olhar para outros mercados também. Valeu. É isso, fechamos. Gustavo, boa sorte no segmento da sua carreira e muito obrigado. Obrigado a vocês.